Olá, gente! Estamos quase terminando o nosso curso. A nossa aula hoje é sobre regência. Já vimos sintaxe de termo, sintaxe de período, sintaxe de concordância e agora iremos partir para a sintaxe de regência. O que eu vou repetir a você agora é aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo. A sintaxe de regência necessita do seu conhecimento nas sintaxes anteriores. Então, você precisa estudar sintaxe de termo, sintaxe de período, sintaxe de concordância, principalmente lembrar a sintaxe de termos. Por que isso? Quando nós estamos fazendo prova, é comum quando você vê aquela questão de regência, você logo se assusta. Não é? Mas regência nada mais é do que o teu conhecimento, principalmente verbal. Então, se você sabe a predicação verbal, ou seja, classificar o verbo de acordo com sua transitividade, você sabe regência também. Agora, é interessante você analisar algumas particularidades desse tipo de assunto, tá certo? Então, existem relações aí que devem ser dadas maiores atenções, tá? No mais, bastante exercício, tá certo? Simbora, vamos começar a aula. Sintaxe de regência, vamos lá. Sintaxe de regência. Quando eu falo em regência, eu trabalho dois tipos. Eu tenho, então, a regência chamada de regência nominal, porque a minha referência, então, será um nome. E eu tenho a regência verbal, uma vez que minha referência é o verbo. O que é que acontece? Quando aparecer em minha prova o nome regência, você vai lembrar de que regência nada mais é do que o emprego de uma preposição. Isso mesmo. Regência nada mais é do que o emprego de uma preposição. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Como é que eu erro regência? Olha só. Eu erro regência se eu ponho uma preposição onde eu não deveria. Então, se o verbo não exige preposição, eu não posso usar preposição. Se eu ponho uma preposição, eu erro. Errei regência. Eu erro regência quando eu utilizo uma preposição diferente daquela exigida pelo termo regente. Por exemplo, cheguei em casa. É comum nós falarmos desse jeito. Até porque se eu falar cheguei a casa, fica feio aos nossos ouvidos, não é assim? E nós temos o hábito de associarmos o feio ao errado. E não é por aí. Quem chega, chega a. Quando eu utilizo a preposição em, cheguei em casa, eu utilizei uma preposição errada. Então, eu errei regência. Erro regência também a partir do momento em que um termo exige a preposição e eu não utilizo. Agora, prestem bem atenção. É comum alguns gramáticos dizerem que eu posso utilizar a preposição ou não, mas prestem bem atenção no que eu vou dizer. Esses gramáticos são chamados de gramáticos não ortodoxos. Bechara, Segar, são exemplos desses tipos de gramáticos. Sendo que a nossa prova pede o teu conhecimento em nossas regras gramaticais tradicionais. Então, você precisa memorizar isso aí, você precisa estudar, você precisa entender que se um termo pede preposição, essa preposição, na construção, tem que aparecer no complemento. Se liga nisso. Nada de tradicionalismo, tá certo? Provas como, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, não vai querer de você o seu conhecimento do não tradicional. Ela vai querer de você o seu conhecimento na regra gramatical. Se liga nisso aí. Simbora, material. Então, vamos lá. Quando eu digo que eu tenho uma regência, eu tenho o emprego de uma preposição. Isso quer dizer que, quando a banca diz a você, marque a alternativa que apresenta o mesmo tipo de regência, ela está a dizer que minha preposição está sendo exigida por um nome, portanto a regência é nominal, ou a minha preposição está sendo exigida por um verbo, portanto a minha regência será verbal, tá? Então, quando se fala em regência, se fala em preposição exigida por um nome ou exigida pelo verbo. Continuando, vamos lá. Quando se trabalha preposição, vamos marcar aqui em cima, olha só. Quando trabalhamos preposição, trabalhamos regência, existirá então aquele termo que pedirá o complemento, que é o termo regente, e existirá aquele termo que completará o termo regente. Nesse caso, é o termo regido. O que isso quer dizer? Meu termo regente sendo o nome, vamos marcar aqui em cima, olha só. A regência será, então, nominal. Tá certo?
Se o meu termo regente for um verbo, a regência, então será verbal. O que acontece nesta construção? Se o termo regente me pede um complemento, o termo regido, então, terá a função de complementar o termo regente. Ora, se meu termo regente é um nome, o meu termo regido, então, será o complemento nominal. Viram isso aí? Lembram? Se o termo regente é um verbo, então o meu termo regido será o complemento verbal. Ou o complemento, vou marcar aqui embaixo, tá? Circunstancial. Tá certo? Vou explicar isso aqui mais à frente. Deixa eu marcar assim. Olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. É comum, quando nós trabalhamos a concordância nominal, nós engolirmos a preposição exigida pelo nome. É a nossa linguagem coloquial. É comum, por exemplo, nós falarmos assim: tenho certeza que tudo dará certo. Presta bem atenção. Tenho certeza que tudo dará certo. Mas quem tem certeza de. Presta atenção. Certeza de. Certeza é nome, portanto, é o termo regente. De que tudo dará certo é o termo regido, complementa o nome, ou seja, complementa o termo regente. Não existe complemento nominal sem preposição. Presta bem atenção quanto a isso. Se o termo regente é um nome, o termo regido obrigatoriamente tem que vir com uma preposição. Repetindo, não existe complemento nominal sem preposição. Vamos anotar isso aí? Simbora, material, vamos lá. Olha só, a nossa preposição aqui empregada será então exigida pelo nome e trazida pelo complemento nominal. Marca, não existe complemento nominal. Vamos marcar aí bem direitinho. Não existe complemento nominal. Deixa eu só trocar a cor do lápis. Olha, sem preposição. Professora, e se aparecer em minha prova sem preposição? O que foi que aconteceu? Eu errei eu errei regência nominal. Tá certo? Nada de concordância, eu viajei. Eu errei regência nominal. Tá bom? Simbora, material. Continuando. Quando a minha regência é uma regência nominal, então será o nome, vamos marcar, que pedirá o meu complemento. Que nome é este? Olha só, quando eu falo em nome, eu faço referência ao substantivo, eu faço referência ao adjetivo e também faço referência ao advérbio. Então, o que é que vai acontecer? Olha só, eu terei o termo regente, tá? Que será um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E esse termo regente me exigirá o complemento nominal. Mais uma vez, repito, não existe complemento nominal sem preposição, tá certo? Então, vamos lá. Nome, substantivo, termo regente. Nome, adjetivo, termo regente. Nome, advérbio, termo regente. Na prática, como isso acontece? Vamos embora, vamos ver? Ele tem medo, olha, de alturas. O que é que acontece? Perceba que este de está, então, acompanhando alturas. Isso quer dizer que esse termo com a preposição será chamado de sintagma preposicionado.
certo? Então, eu tenho todo termo regido por uma preposição classificado de sintagma preposicionado. Mas, esta preposição aqui apareceu porque medo é o termo regente. Percebam, ele tem medo, imediatamente se pergunta medo de quê? Ora, se apareceu preposição na pergunta, a mesma preposição tem que aparecer na resposta. E a minha resposta, então, é o nosso termo regido. É aquele termo que completa, responde a pergunta feita ao nome. Vamos colocar aqui. Portanto, de alturas é um sintagma preposicionado chamado de complemento nominal. Na sequência, nós temos: após a cirurgia, o rapaz mostrava-se apto. Percebam que se eu paro aqui, não é? Mostrava-se apto, imediatamente a pessoa questiona: apto a quê? Ou apto para quê? Não é assim? E a resposta está aqui, ó. Para todas as atividades. Então, termo regido é um nome, o termo regente é o nosso complemento nominal. Tipo de regência, está aqui, ó. Regência nominal. Minha referência, então, é o nome. E este nome, vamos marcar, é um substantivo. Abaixo acontece a mesma coisa. Minha referência é um nome, porém, este nome agora é um adjetivo. Na sequência, nós temos: o juiz se pronunciou favoravelmente à expulsão do jogador. Olha só. O juiz se pronunciou favoravelmente. Olha a pergunta. A quê? Gente, esse a que aqui aparece é preposição, tá certo? E a minha preposição está sendo exigida por um nome. Vamos destacar esse nome. É o termo regente, mas agora esse nome é um advérbio. Portanto, quando nós falamos em regência nominal, o termo que exigirá a preposição, melhor dizendo, o termo que exigirá o complemento será um nome, seja ele um nome substantivo, um nome adjetivo ou um nome advérbio, tá bom? Continuando, vamos lá. Quando eu falo em regência verbal, vou marcar aqui no meio, olha só. Regência verbal, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vem para mim um pouquinho. Presta bem atenção. Quando nós estudamos sintaxe de termos, não existe uma parte em que nós trabalhamos a relação do verbo enquanto classificação. Lembra disso? O verbo, então, é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, de ligação, intransitivo. Isso aí, gente, é regência. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que lembrar que quando o verbo é transitivo direto, o seu complemento é um objeto direto. Se eu ponho aí uma preposição, consequentemente, eu vou errar a regência. Por que isso? Eu terei um verbo transitivo direto acompanhado de um objeto direto. Isso não pode, isso não acontece. Se isso for, então, acontecer em uma questão, essa questão está errada, tá bom? Material, chegue, vamos embora. Quando a minha regência é verbal, então, vamos lembrar, eu irei trabalhar com predicação verbal, que é a mesma coisa que transitividade. O que é que isso quer dizer? Se o verbo é transitivo direto, este verbo é meu termo regente. Termo regido, objeto direto. Olha só, marca então, complemento sem preposição. Tá certo? Isso é muito importante. Quando o meu verbo é transitivo indireto, marca termo regente. Então, o meu termo regido será o objeto indireto, complemento com preposição. Quando o meu verbo é transitivo direto e indireto, termo regente, deixa eu só trocar a cor do lápis, vou colocar um pretinho. Termo regente, o meu complemento, que é o termo regido, vamos marcar aqui em cima, será o objeto direto e indireto. O que é que isso quer dizer? Eu terei dois complementos
Um sem preposição e o outro com preposição. E quando o meu verbo é intransitivo, esse meu verbo, então, pedirá como complemento circunstancial um adjunto adverbial. Vamos marcar complemento circunstancial. Lembra quando eu falei sobre isso logo no início? O complemento circunstancial está diretamente ligado a um verbo intransitivo. Os demais complementos, então, o objeto direto, o objeto indireto e o direto e indireto serão complementos verbais, tá bom? Continuando na prática como isso fica. Vamos lá. Regência verbal, primeira questão, eu digo, é fundamental adquirir. Aí vem a sua pergunta. Adquirir o quê? Pergunta regida por artigo, marcando o verbo como transitivo direto, sem esquecer que este verbo é o termo regente. Como resposta, eu tenho alguns livros. Isso quer dizer que eu tenho o objeto direto. Como foi que aconteceu este tipo de regência? Verbo transitivo direto, termo regente, com o seu objeto direto, termo regido. Presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Bancas como a Fundação Carlos Chagas trabalham esta questão de uma forma que você tem que dar, então, o mesmo tipo de complemento. Presta bem atenção, ela vai te dizer assim, marque a alternativa que apresenta o mesmo tipo de complemento do termo que é sublinhado. Então, ela vai querer que você determine se o verbo é transitivo direto, porque o seu complemento é o objeto direto. É uma forma de exigir de você o seu conhecimento em predicação verbal, consequentemente em regência. Tá certo? Cuidado com isso. Vamos embora. Prova. Questão. Prova. Material. Vamos lá. Eles precisarão... Confundir. Eles precisarão... Pergunta. Precisarão de quê? A pergunta agora está sendo regida por uma preposição, marcando-se o verbo como transitivo indireto. Não esquece. Preposição na pergunta. Então... Preposição na resposta. Vamos lá? Eles precisarão de quê? De ajuda para a confecção do bolo. Então, na verdade, eles precisarão de ajuda. O meu complemento é esse daqui, complemento verbal, não é? É esse daqui, ó. De ajuda. Marca aí. Complemento verbal. Neste caso, marca-se o complemento verbal se o verbo é transitivo direto com o objeto indireto. Deixa eu só retificar isso aqui, essa partezinha. Só aqui, ó, de ajuda. Por que isso? Observe que a sequência me traz uma outra preposição, não é? Para a confecção do bolo. Observe, então, que a expressão para a confecção já é um outro tipo de regência. Por que isso? Se eu digo a você que eles precisarão de ajuda, aí vem a pergunta, ajuda para quê? Deixa eu só trocar a cor do lápis. Olha só, ajuda para quê? Então, agora nós já temos a regência nominal, não é? Eu tenho agora o complemento nominal. Perceberam? Então, para a confecção, olha só, outro termo preposicionado. Para a confecção, mais uma vez a pergunta. Confecção, olha só, de quê? Vai ficar bem apertadinho. A resposta, do bolo. Então, eu tenho outro complemento nominal, tá certo? Então, na oração, eu tenho a presença de dois tipos de complemento. O verbal, que é o objeto indireto, e o complemento nominal. Então, na sequência aí, eu tenho as duas regências. Seguindo, iremos, mais uma vez a pergunta, olha só, quem vai, vai a. Então, iremos aonde? Ora, o que é que vai, então, dizer a você que este complemento ao clube não é um complemento verbal? A pergunta. Tá? Se eu direciono ao verbo a pergunta onde, ou a pergunta quando, ou a pergunta como, este verbo imediatamente será classificado como verbo intransitivo. E o seu complemento será o adjunto
adverbial, que é justamente o nosso complemento circunstancial. Tá certo? Então, eu digo que iremos aonde? A resposta ao clube. A próxima pergunta, quando? E a resposta, neste fim de semana. Mais um adjunto adverbial que indica tempo. O professor ofereceu mais aulas aos alunos. Mais uma vez, vamos marcar. O professor ofereceu, pergunta, ofereceu o quê? Responde, mais aulas. Mas quem oferece, oferece algo a alguém. Então, o professor ofereceu mais aulas a quem? E vem a resposta, aos alunos. Está aqui. Pergunta regida por artigo, pergunta regida por preposição, respostas regida, então, na verdade, não necessita do artigo, não é? Então, a resposta sem a preposição objeto direto e a resposta com a preposição objeto indireto. A partir do momento em que eu marquei verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo transitivo direto e indireto, nós trabalhamos a regência verbal. Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Não existe regência verbal com verbo de ligação, tá certo? Perceba que nós marcamos os verbos de ação. Então, quando formos trabalhar regência, então esta construção está vinculada aos verbos de ação. Ligação, não. Por que isso? Porque o verbo de ligação não traz complemento, não é? O verbo de ligação traz o predicativo, tá? Agora, será trabalhado, quando o verbo for um verbo de ligação, será trabalhada a regência nominal por causa do nome, que é o predicativo. Cuidado com isso aí, tá bom? Material, vamos embora. Como é que isso cai em prova? Como é que essa construção cai em prova? Vamos lá. Então, eu tenho aí uma questão da Fundação Carlos Chagas, não é? Do ano 2013. Então, o que é que ele diz? Olha só. Pediu ao delegado do bairro que desse um jeito nos filhos do sueco. Presta bem atenção. Ele sublinha o verbo e diz assim: o verbo que exige no contexto o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Gente, presta bem atenção. Se ele diz o verbo que exige o mesmo tipo de complemento, você já sabe que é uma questão de regência verbal. Por que isso? Se o verbo exige o mesmo tipo de complemento, então você tem que dizer se esse complemento é um objeto direto, objeto indireto, direto e indireto ou adjunto adverbial. Presta bem atenção. Uma das características da Fundação Carlos Chagas é misturar a sequência da oração. Então, você tem que prestar bastante atenção quanto ao verbo e as perguntas direcionadas a ele, tá certo? Cuidado com isso aí. Vamos tentar fazer? Simbora, material. Então, eu digo o seguinte, pediu, olha só, o quê? Não é essa a pergunta? Quem pede, pede algo. Então, vamos à resposta. Pediu o quê? Que desse um jeito nos filhos do sueco. Então, eu tenho objeto direto. Olha só. Objeto direto com esse que aí na cabeça do objeto? Claro. Cadê a nossa sintaxe de período? Lembra? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque exerce a função de um objeto direto. Lembra disso? Não importa. Puro ou em forma de oração, eu tenho um objeto direto. Não importa. Cuidado com isso aí, tá certo? Material, vamos lá. Mas aí quem pede, pede algo a alguém. Então, pediu o quê? Que desse um jeito nos filhos do sueco. Mas ele pediu a quem? Ele pediu ao delegado do bairro. Isso quer dizer o seguinte, diante do complemento do verbo, este complemento é tanto o objeto direto quanto um objeto indireto. Isso quer dizer que este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Agora, muito cuidado para que você não ache que o verbo pede só o complemento ao objeto direto. Por que isso? Olha só, que existe uma coisa chamada exército. Gente, vamos marcar aqui. Uma coisa chamada exército existe.
O verbo existir é intransitivo. Uma coisa chamada exército não é objeto, e sim sujeito. Muito cuidado para não achar que o verbo existir é transitivo direto. Não é. Então, que uma coisa chamada exército existe. Estas reticências estão dizendo a vocês que existe alguma coisa que está antes e que está depois. Cuidado para não confundir, tá certo? Seguindo, como se isso aqui fosse casa da sogra. Então, olha só, fosse casa da sogra. Percebam que o verbo aqui é um verbo de ligação. Casa da sogra aqui é o predicativo. Então, eu já descarto a possibilidade da letra B. C. Compareceu, vamos marcar. Compareceu em companhia da mulher à delegacia. Quem comparece, comparece a, não é isso? Compareceu, olha a pergunta, aonde? Se eu pergunto onde, quando e como, este verbo é um verbo intransitivo. Vamos marcar o complemento? A delegacia. Com quem? Em companhia da mulher. Verbo intransitivo. Eu ensino, vamos marcar, verbo. Eu ensino, pergunta. Eu ensino o quê? A quem? Não é isso? Ou eu ensino algo a alguém. Se você achar que fica mais fácil. Então, vamos lá. Eu ensino quem? Olha só. Só houve a troca da construção. Porque eu também posso ensinar alguém a algo. Não é isso? Então, eu ensino quem? Olha a resposta. Eu ensino o Senhor. Achei, então, o objeto direto. Eu ensino o Senhor, olha a pergunta, a quê? Não é? A cumprir a lei. Objeto indireto. Isso quer dizer que este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. O delegado apenas olhou, olha só, a. Quem olha, olha algo, olha alguém. O verbo aqui é transitivo direto, portanto, este a é nosso objeto direto. Se ele quer um verbo que traz o mesmo tipo de complemento, a nossa alternativa, então, é a letra D. E é uma forma bem prática de a Fundação Carlos Chagas trabalhar com você a relação de regência, ou seja, verbo e complemento, tá bom? Cuidado com isso. Material, vamos embora. Atenção redobrada. Por que isso? Quando eu falo em atenção redobrada, isso quer dizer que eu preciso dar bastante atenção a algumas regras de regência que são exigidas em nossas provas. Quais? Primeira diz assim, quando a oração é subordinada adjetiva e apresentar um nome ou um verbo, vamos marcar, um nome ou um verbo que exija a preposição, a preposição, ficará obrigatoriamente antes do pronome relativo. Gente, olha só, esta questão, mais uma vez repetindo, é questão de prova da Fundação Carlos Chagas, tá certo? Por que isso? Todas as vezes que nós trabalhamos sintaxe de período, precisamente quando nós trabalhamos as orações subordinadas e as orações adjetivas, as orações substantivas e as orações adjetivas, estas duas orações também fazem referência à regência, tá certo? Nesse momento, nós iremos trabalhar um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas. Então, se você for fazer uma prova e essa prova trouxer uma oração subordinada adjetiva, aquela que inicia com um pronome relativo, pode ter certeza de que você também está trabalhando a regência nominal ou verbal. Pode ter certeza disso. O que vai acontecer? Se você tem um pronome relativo encabeçando a oração subordinada adjetiva, você vai prestar atenção ao termo regente que aparecerá depois dessa oração, ou seja, um nome ou um verbo. Este nome e este verbo dirão a você qual é o tipo de preposição que esse pronome relativo vai apresentar. Na prática, como isso fica? Material, vamos ver.
A pessoa de quem mais dependo é meu pai. Presta bem atenção. De quem mais dependo. Esta oração é uma oração subordinada adjetiva, uma vez que está encabeçada, não é, pelo pronome relativo. Vamos marcar aqui. Agora, observe que minha oração subordinada adjetiva traz a presença da preposição. Por que isso? Porque o verbo da oração é meu termo regente. Se eu fizer a pergunta a este verbo, a pergunta é: quem depende, depende de. Então, a pessoa de quem mais dependo. Dependo de quem? A resposta, do meu pai. Como eu tenho a presença do pronome relativo, este de, exigido pelo termo regente, será automaticamente empregado antes do pronome relativo. Cuidado com isso. Tipo de regência, regência verbal, não é? O verbo depender aqui diz a você que a regência é verbal. A missa a que assisti foi ministrada pelo Padre João. Mais uma vez, uma oração subordinada, adjetiva, não é isso? Encabeçada, então, por um pronome relativo, deixa eu marcar esse pronome, encabeçada pelo pronome relativo e a presença aqui, então, da preposição. Por que isso? Quem assiste, assiste a. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto e vai exigir, então, a presença da preposição a. Quem recebe essa preposição é o pronome relativo. Está aqui. As notícias a que ele fez referência, olha só, as notícias a que ele fez referências transtornaram aquela pequena cidade do interior. Mais uma vez a presença da oração subordinada adjetiva, vamos marcar, oração subordinada adjetiva, mais uma vez a presença do pronome relativo está aqui, e quem faz referências a. Não esquece. Pronome relativo é quem vai receber a preposição. Aí você se questiona: professora, e se eu não ponho essa preposição, o que é que acontece? Errei regência. Você acertou o período, acertou a classificação da oração subordinada, mas por consequência errou regência. Então o que é que você tem que lembrar? Lembre-se de que é uma escadazinha, não é? Se eu estou aqui no topo trabalhando regência, eu tenho que lembrar de tudo aquilo que já foi visto nos degraus anteriores, tá bom? No mais, bastante estudo. Beijinho no coração. Até a próxima aula.